Ragnarok, a batalha de deuses versus humanos, o festim de guerreiros com ideais e determinações inabaláveis. E nele tivemos dois lutadores que sem dúvidas brilharam demais em suas lutas. Por isso, queridos amigos e inscritos do canal do Shakestein, sejam bem-vindos à 17ª edição do Quem Venceria. De um lado da arena, representando todos os 7 milhões de anos que a humanidade se multiplicou e cresceu, temos esse homem. Quem mais senão ele? O homem dentre os homens, o homem em sua maior essência, aquele que tem o poder dos deuses em seus olhos e a determinação da humanidade em seus punhos. O primeiro combatente de hoje é ele, o pai da humanidade, o arquivo número 00001, Adão. E como seu adversário, o único que possivelmente seria capaz de ofuscar o brilho do primeiro homem. Quando se fala em luz, ele é o primeiro a ser listado. Poesia, música, filosofia, boxe, arco e flecha são diversas as coisas da qual este homem é Deus. Para enfrentar o pai da humanidade temos ele, Phoebo Apollo. O confronto da 10ª edição do Quem Venceria de hoje é nada mais nada menos que o pai da humanidade Adão contra o deus do sol Apolo. Veremos hoje quem é o mais forte, a determinação e empenho dos humanos em sua essência ou o orgulho e a evolução dos próprios deuses. Já comentem embaixo quem vocês acham que vai ser vencedor e claro, não se esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal. É só assim que eu vou entender que vocês gostam do quadro do Quem Venceria e querem ver mais vídeos desse quadro aqui no canal. Considerem também seguir o canal nas redes sociais, o Discord e o Twitter estão aí na descrição, além de se tornar membro para poder apoiar ainda mais o canal de maneira financeiramente e ter diversas recompensas que estão aparecendo aí na tela. Então, sem mais demoras, depois de todos os avisos, vamos começar a análise no critério de força. Como vocês que acompanham o canal já sabem, o stat de força aqui analisado é puramente os feitos de força física dos personagens, sem considerar ataques, que tem outros fatores no impacto deles. Por isso, os feitos de Apollo nessa área são bem baixos, tendo apenas seu feito de segurar parcialmente o Phalanx Enecos do Leônidas. Quanto ao Adão, ele não chega a se equiparar fisicamente aos top tiers do verso de Chamatos, mas tem feitos interessantes como segurar Zeus pelo cabelo, impedindo ele de se soltar, coisa que voltará a ser comentada aqui no vídeo. Por isso, o feito do Adão é bem mais impactante e relevante, e é ele quem vai entrar com o vídeo levando o ponto de força. Potência de ataque. Esta já é mais polêmica. Vale o adendo que seguirá para todo o restante do vídeo, que golpes copiados e refletidos pelo Adão como seu reflexo divino não serão considerados como feitos do Adão. Afinal, no round 2 ele apenas copiou os Zeus por boa parte da luta e os golpes específicos que ele copiou não serão utilizados por ele neste combate contra o Apolo. Apesar disso, Adão chegou a lutar sem o seu reflexo divino, como quando ele perdeu ele na reta final da luta, e lá ele conseguiu trocar golpes com os Zeus por tempo considerável, tendo socos que, no mínimo, a gente pode dizer que são próximos da verdadeira direta dos deuses dos Zeus, descrita como o ataque mais forte, o que eu acredito ser e vai ser considerado aqui durante o vídeo como o ataque mais forte especificamente dos Zeus, visto seus poucos feitos para escalá-los acima de golpes mais relevantes do verso, como por exemplo o Argyrotoxus, o golpe mais poderoso do Apolo, onde ele se puxa como uma flecha e dispara na direção do seu oponente, juntando seus fios de items e seu punho e desferindo um soco tão poderoso que foi capaz de quebrar o escudo mais forte da humanidade, o Aletheia Esparta, ao mesmo tempo que atravessou o Leônidas, que é um dos humanos mais duráveis e resistentes do Ragnarok. Por isso, pode ser polêmico sim, mas por feitos, o Argyrotoxus do Apolo é o golpe mais forte desse confronto e o ponto de potência de ataque vai ir pro deus do sol Apolo. Capacidade destrutiva. Esse não é um stat que nenhum dos dois de hoje se destaca e não terá muito impacto nesse confronto devido à característica marcial dos dois oponentes. Enquanto o Apolo tem como principais feitos de destruição as marcações que ele faz na arena com seus fios de items, Adão foi capaz de destruir o chão da arena na sua entrada e também enquanto tocava punhos com os Zeus, e por isso o ponto de capacidade destrutiva vai para o Adão. Velocidade de ataque. Assim como em potência de ataque, aqui em velocidade de ataque o reflexo divino também vai ser desconsiderado da análise, então não será citado os feitos do Adão copiar os golpes dos Zeus, muito menos ele copiando o punho que ultrapassa o tempo, que não é um golpe baseado em velocidade, vale sempre dizer, né? Por isso, os feitos do Adão se assemelham ao que eu comentei antes, o ato dele, sem o reflexo divino, se equiparar aos Zeus Adamas, que lançava diversas técnicas em um intervalo curtíssimo de
tempo. Em condições normais, especialmente com seu outboxing, o Apollo não demonstrou ser capaz de se equiparar ou superar os seus Adams, e portanto também o Adão, né, nesse feito. Isso fica evidente ao comparar a quantidade de ataques lançados em sequência nos seus spams. Entretanto, o critério aqui no ponto de velocidade de ataque no quadro sempre foi o golpe mais rápido, e quem tem esse golpe também é o Apollo, com o seu Apollo Epicairos. O Apollo Epicairos é a técnica suprema do Deus do Sol, onde ele summona seu arco e atira flechas de luz que são declaradas por Hermes, alguém que viu os golpes dos Zeus no round 2, como o ataque mais rápido dos céus, assim escalando canonicamente as flechas do Apollo acima dos golpes dos Zeus e, claro, acima dos golpes do Adão. Por isso, apesar do Adão, no geral, até ser mais rápido que o Apollo, na trocação franca ali, né, é o Deus do Sol quem vai levar esse ponto por ter o golpe mais rápido do confronto. Golpe esse que vai gerar muitos problemas para Adão no combate. Velocidade de reação. Como já citado aqui, o reflexo divino é uma habilidade, um hacks, e por isso será considerado somente no ponto de hacks. Então, sem o reflexo divino, o Adão só tem um feito de reação, que é um feito razoavelmente bem relevante. Esse feito vem da estratégia final dele ao se permitir ser socado em cheio pelos Zeus para poder pegar o cabelo do velho. Isso é um feito de reação, pois reação em si não é só necessariamente alguém ver algo e reagir a esse algo, e sim perceber esse algo e aí sim reagir. Ou seja, não existe a necessidade obrigatória de usar a sua visão para perceber algo. Você pode usar outros sentidos, como no caso do Adão, né, que usa aí o tato. Ele toma um golpe e imediatamente reage segurando os Zeus. Apesar de isso sim ser um bom feito, o Apollo tem feitos de reação como desviar do Phalanx Thanatos do Leônidas e também feitos envolvendo reagir aos golpes do Leônidas e prendê-lo com o seu Artemis elenco, sem o Leônidas nem ver os seus movimentos. Por isso, apesar do feito do Adão ser bom, o Apollo tem mais feitos e, se não são melhores, são no mínimo iguais. E por isso, o Apollo também vai receber o ponto de velocidade de reação. Velocidade de esquiva. Essa é simples e rápida, pois como citei anteriormente, o Adão não tem feitos de reação, exceto esse de reagir aos Zeus. E ao a gente tirar o reflexo divino da conta, que não pode ser considerado aqui nos stats físicos, Adão não tem nenhum feito de esquiva. Por isso, o ponto de velocidade de esquiva vai ir para o Apollo. Velocidade de movimento. Aqui, assim como esquiva, o Adão vai perder esse ponto, pois sem o reflexo divino, que é ele copiando os Zeus, né, ele não tem nenhum feito de velocidade de movimento relevante, diferente do Apollo, que com essa velocidade foi capaz de pressionar o Leônidas com seu outboxing, por exemplo. Então, sem dúvidas, o ponto também vai pro Apollo. Durabilidade. Agora é a hora do pai, pois Adão é um dos personagens mais duráveis do verso, sendo capaz de tancar boa parte dos diversos ataques lançados por Zeus, como Meteor Jabs, Punho que Ultrapassa o Tempo, Machado Divino e o golpe mais forte dos Zeus, a verdadeira direta dos deuses. E vale lembrar que boa parte desses golpes, quando refletidos pelo Adão, machucaram muito os Zeus. Então, mesmo que esses golpes tenham o AP do Adão, né, a potência de ataque do Adão, ainda deveriam estar próximos dos Zeus Adamas e, portanto, ainda é um feito absurdo pro Adão tancar todos esses golpes. Já Apollo é o contrário, né, ele é um dos deuses mais papéis de Shumatsu, ele é um dos personagens mais papéis de Shumatsu, sem realmente ter feitos relevantes de durabilidade. Por isso, sem dúvida nenhuma, o ponto de durabilidade vai pro Adão. Resistência. Agora sim, o feito do Apollo de sobreviver ao golpe absurdo do Leônidas, né, o Phalanx Nemesis, é considerado, com o Apollo sendo capaz de continuar lutando mesmo depois de receber um golpe que assustou o próprio Zeus, por exemplo. Porém, se o assunto é resistência, Adão é provavelmente o melhor nesse aspecto no mangá inteiro. Não só Zeus o elogia justamente nessa estatística, como também ele foi capaz de simplesmente continuar lutando mesmo depois de morto, feito que nenhum outro personagem de Shumatsu consegue se equiparar até hoje. Então, mais uma vez, essa é uma surra, o ponto de resistência vai pro Adão. Estamina. Nenhum dos dois lutadores de hoje demonstrou grande estamina e ambos têm como principais feitos manterem-se lutando em seus respectivos combates, Apollo contra Leônidas e Adão contra Zeus. Aqui, o critério de desempate, e vai ser de desempate mesmo, é o Adão lutar contra Zeus na reta final por provavelmente bem mais tempo do que o momento de maior trocação frenética de golpes do round 9, que seria o Apollo fazendo Leônidas de saco de pancadas. Por isso, o ponto de estamina vai pro Adão. Tolerância à dor. Após tomar em cheio o Phalanx Nemesis do Leônidas, Apollo demonstrou sim sentir muita dor e mal conseguia se aguentar de pé. Até mesmo no final do combate, o Apollo acabou desabando nos braços de seu amigo Python. Já o Adão, por outro lado, mesmo quando estava recebendo uma chuva de ataques dos Zeus, ainda assim não demonstrou sentir dor. Mesmo quando ele perdeu sua visão, ele não chegou nem a grunhir e muito menos sentir algum impacto pela perda da visão de maneira visível, né? Então, claro, o Adão vai dar a virada aqui no Apollo, levando o ponto de tolerância à dor. Inteligência. Adão, até pelo pouco tempo que ele tem no mangá, né, não tem realmente feitos de inteligência, enquanto Apollo, por outro lado, é considerado o deus da música e da filosofia, cargos esses que o próprio mangá frisa em dizer ele alcançou com puro esforço, e nesse caso, né, puro estudo. Por isso, Apollo sem dúvidas é um dos personagens mais inteligentes do verso e o ponto de inteligência vai pra ele.
Inteligência de batalha. Ambos Adão e Apolo são guerreiros exímios e muito experientes, por isso é esperado uma grande inteligência de batalha de ambos, e é verdade, podemos identificar isso em alguns feitos. Ao usar de maneira criativa os fios de Ártemis dele, Apolo demonstrou bastante inteligência ao criar diversas maneiras de aplicar a versatilidade de sua arma, além de, claro, ser um especialista, um verdadeiro mestre no boxe, sendo o deus desse estilo de luta. Porém, Adão também é dito como alguém especialista no combate corpo a corpo pelo Heimdall, além de ter um feito bruto de inteligência de batalha ao traçar um plano para agarrar os Zeus e acertá-lo mesmo cego. E sim, o Adão propositalmente fez isso, era parte do plano dele no final da rodada 2. Então, apesar de todos os títulos do Apolo, o Adão também tem os seus títulos e tem um feito bastante relevante. Então o ponto de inteligência de batalha vai pro pai Adão. Hacks. Ambos Adão e Apolo têm como grandes características em seu arsenal as diversas habilidades, por isso não vamos demorar, vamos primeiro explorar os hacks, as habilidades do Adão. Começando por habilidades mais simples, Adão demonstrou influência social, sendo capaz de unir a humanidade inteira com uma única frase, e tem também fala com animais, por ser capaz de falar com os passarinhos como a gente viu no seu flashback. Ele também demonstrou resistência à manipulação de medo por não se sentir aflito ou temeroso pela transformação dos Zeus, os Zeus Adamas, que aplicou medo na plateia inteira, mas a principal habilidade do Adão, que será o trunfo dele aqui nesse combate, é o seu reflexo divino. Adão, o primeiro humano de todos, a imagem e perfeição de Deus, carrega consigo o reflexo divino, uma técnica ocular que permite a Adão que ele copie e então reflita qualquer técnica aplicada por um deus, conferindo a ele os hacks de mimetismo de poder limitado, bem como armamento corporal, manipulação de área limitada e criação de pós-imagens, ao copiar os golpes dos Zeus, bem como o ataque da serpente. Aqui eu vou considerar na análise tudo o que o reflexo divino chegou a mostrar no mangá, com os adendos do que eu acredito serem os mais justos para essa técnica que é super confusa e bem pouco explicada no mangá. Então vamos lá, o Adão não demonstrou copiar armas, então técnicas envolvendo tesouros sagrados não serão copiados pelo reflexo divino nesse combate. Ainda em suas limitações, o Adão copia apenas técnicas, não é a força, não é a velocidade do oponente, ele copia apenas as técnicas. Então se uma técnica específica tem um hack específico, ele vai copiar esse hacks, como é o caso do punho que ultrapassa o tempo dos Zeus. Por fim, o reflexo divino, apesar de absurdamente poderoso, tem a sua principal fraqueza no incrível impacto que ele traz no sistema nervoso do Adão, que ao ser usado em demasia, sobrecarrega a visão, impedindo que ele a use e deixando-o cego. Porém, mesmo cego, o Adão ainda assim lutou firmemente contra os Zeus, demonstrando seus melhores feitos físicos, onde ele também demonstrou os hacks de determinação sobrenatural e reação instintiva, ao ser capaz de lutar mesmo depois de morto contra os Zeus. Explicado todos os detalhes das habilidades, pontos fortes e pontos fracos do Adão nesse combate, vamos então para as habilidades do Apolo. Assim como Adão, Apolo também demonstrou influência social, sendo considerado o deus mais belo do Valhalla e capaz de fazer amizades com Python, uma serpente que não queria amizade com ninguém, e até mesmo fazer amizade com seu adversário Leônidas. Mas não é só de beleza que vive o Apolo, pois sem dúvidas ele é um dos deuses, um dos personagens mais versáteis do verso, tendo maestria em artes marciais, sendo ele o deus do boxe, tem maestria em armas como luvas e escudos e tem maestria em armas de tiro, nesse caso mais especificamente seu arco e flecha, sendo ele o deus do arco e flecha também. Todas as características combativas são amplificadas pela sua bela arma divina, os fios de Ártemis, um par de luvas da qual o Apolo usa para criar fios de luz que podem se transformar em uma harpa, um escudo, um par de luvas, um arco e flecha, ou até mesmo usar os próprios fios para delimitar a arena e prender o seu oponente, conferindo a ele os hacks de manipulação de luz, manipulação de fios e criação de armas. Sua arma mais forte, sem dúvida, é o seu arco, do qual o Apolo forma com a ajuda da estátua lunar de Ártemis, criando flechas de luz de sua mão e atirando no oponente, o Apolo Epicairos, dando a ele o hack de Danmaku, um hack que consiste em lançar vários projéteis em seu oponente. Porém, mesmo com tudo isso, a principal força do Apolo está no ato dele de atender a expectativa dos seus súditos, amigos e até mesmo inimigos. Ao fazer isso, o Apolo entra no seu modo de batalha mais forte, o sol nunca se porá em mim, o abraço eterno da meia-noite, se tornando mais forte ainda e ganhando os hacks de empoderamento e amplificação de estatísticas. Sem dúvida, em questão de quantidade, o Apolo tem mais hacks e habilidades, especialmente no sentido marcial e versátil, que sem dúvida são vantagens em relação ao Adão, alguém que depende somente do seu reflexo divino no sentido de hacks. Mas para quem eu vou dar o ponto afinal? Bom, apesar de todas as habilidades do Apolo, especialmente as vindas do fio de Ártemis, fato é que pelo menos 2 a 3 ou metade desses hacks pelo menos dão ao Apolo versatilidades em técnicas marciais, que
como vocês verão mais à frente, é justamente o que o Adão pode copiar com seu reflexo divino. Isso sem contar que, mesmo perdendo em quantidade, o mimetismo do Adão é poderoso o suficiente para copiar, por exemplo, algo no tempo parado, que foi o caso do golpe dos Zeus. Além de única e somente com essa habilidade, o Adão ser capaz de sobrepujar, verdadeiramente brincar com um dos deuses mais fortes do verso, que é o Zeus. Então, mesmo que o Apollo tenha mais habilidades em quantidade, e elas são muito boas e voltarão a ser faladas nesse combate, o reflexo divino é absurdamente poderoso, e por isso o ponto do Hax vai ir pro Adão. Matchup. Chega a hora de descobrir, será o pai da humanidade o vencedor desse confronto para honrar os seus filhos, ou o Apollo atenderá às expectativas colocadas em suas costas e vencerá o pai de todos os humanos? Como vocês devem bem lembrar, a personalidade do Adão é bem calma e isso se reflete em seu estilo de luta, um estilo de luta passivo, onde ele apenas vai reagir ao que foi lançado contra ele. Por isso, a batalha começará com a iniciativa do Apollo, que imediatamente vai transformar os seus fios de Ártemis nas liras de Phoebo e atacará Adão com seu outboxing divino, tendo o primeiro soco instantaneamente refletido na sua cara. Sim, Adão conseguiria refletir o outboxing do Apollo, mas Sheik, você não falou que o Adão não copia tesouros sagrados? Como que ele tá copiando as liras de Phoebo do Apollo? Aí que tá, meu caro amigo, Adão não copiaria as liras, ele copiaria o soco. Lembrem do que eu falei, né? Adão copiaria as técnicas do Apollo, no caso aqui, os seus socos. Ele não vai copiar a manopla, mas o Apollo não precisa das manoplas para desferir um soco. O Adão pode executar esse soco sem as liras, e portanto o Apollo vai ter os golpes refletidos e por isso ele vai estar em maus lençóis. Isso porque o outboxing divino do Apollo seria completamente sobrepujado pelo Adão, com o deus do sol recebendo diversos socos do pai da humanidade, os mesmos socos que deixaram Zeus bem machucado no final da luta, o mesmo soco que quebrou o pescoço dos Zeus. Lembrem-se, o Adão não copia stats, ele não copia força do ataque, aí ele copiou somente a técnica punho que ultrapassa o tempo, então a força do soco é dele. Por isso, nem demoraria muito para os socos do Adão desembaraçarem completamente a cara do Apollo, que mesmo se entrasse no seu modo de luta mais forte e quisesse cumprir as expectativas impostas a ele, não conseguiria sequer tocar no Adão. A sua melhor chance nesse combate corpo a corpo é simplesmente seu Ártemis Elencos, que contra o Leônidas foi capaz de prendê-lo, e aqui, pelas propriedades de fio e a perspicácia do Apollo, também prenderiam um despreocupado Adão. Com isso, o Apollo poderia fortificar o seu soco e lançar um soco de luz na cara do Adão, assim como fez no Leônidas, um soco que quase desmaiou o Leônidas, que é um dos personagens mais duráveis do verso. Porém, no momento em que o Apollo lançasse esse soco, Adão se desprenderia instantaneamente dos fios, desviaria e refletiria esse soco direto no Apollo, deixando ele em péssimo estado. Sim, mesmo preso, o Adão sairia dos fios. O reflexo divino é descrito pela Brunilde como um contra-ataque perfeito, e vimos em dois momentos o reflexo divino copiar perfeitamente os golpes dos Zeus, como as suas passadas, e copiar até mesmo o punho que ultrapassa o tempo, que lembrem-se, havia paralisado o Adão, e havia paralisado o tempo, né? Não só o Adão. Então, o feito do reflexo divino, descrito pelo mangá como uma cópia quase instantânea, libertaria Adão dos fios e refletiria o soco de luz direto no Apollo. E só pra deixar claro, mesmo os punhos do Adão sendo muito fortes, eu não acredito que ele vai matar o Apollo com um soco, muito menos vai torcer o seu pescoço pro lado que nem fez com os Zeus. Sim, o Apollo é bem papel, mas ele não seria idiota de lançar dezenas ou centenas de socos que nem ele fez contra o Leônidas, ao ver que os golpes dele estão sendo refletidos e sentir o impacto que ele está sendo recebido dos golpes, né? Ele rapidamente vai parar de dar essa munição pro Adão, né? E principalmente o seu pescoço não seria virado, pois no caso dos Zeus, isso só ocorreu pelo fato do Zeus já estar avançando na direção do Adão, que com a força oposta ao movimento, ao encaixar o soco direto na mandíbula dos Zeus, criou esse efeito de virar o pescoço. Claro, isso não significa que o soco do Adão é fraco, ao contrário, né? O Apollo estaria muito debilitado, mas ainda assim não seria o suficiente para deitá-lo, nem quebrar o pescoço, ao menos não ainda, né? Por isso, pela grande força do Adão, não vai ser necessário muitos socos para deixar o Apollo completamente ferido. E com isso, o Apollo, vendo que não vai conseguir sobrecarregar o Adão e o seu reflexo divino com o seu outboxing, né, decide apelar para sua arma suprema. Ao abdicar dos fios de Ártemis, Apollo sumona de suas sombras a luz lunar de Ártemis, que com os fios projeta o arco e flecha cintilante de Apollo, que prepara uma flecha de luz de suas mãos e mira em Adão.
a flecha de luz passa pela arena e abre um buraco no peito do pai dos homens, que imediatamente gospe sangue. Sim, a flecha de luz do Apolo, seu Apolo Epicairos, é um counter perfeito do reflexo divino do Adão. Como? Simples, diferente das técnicas de boxe do Apolo, os tiros de luz dele, por mais que as flechas sejam geradas pela mão do deus, elas necessitam de um tesouro sagrado, no caso o arco, né, para serem lançadas. Adão até poderia gerar as flechas com seu reflexo divino, assim como o Apolo gera naturalmente as flechas sem a necessidade de tesouro sagrado algum, mas lançá-las com arco seria impossível, pois por mais que o Adão tenha demonstrado algum mimetismo capaz de alterar o seu corpo, como quando ele mimetizou as garras da serpente, né, ele não demonstrou ser no nível de criar um arco do pleno ar, né. Com isso, Adão seria vítima da fúria das flechas de luz do Apolo, e o Apolo Epicairos deixaria Adão verdadeiramente furado. Na luta original, o Leônidas burlou essa técnica, defletindo a flecha contra o Apolo, mas o Adão não tem um escudo e seria exigir demais do seu punho inglês que ele refletisse isso, né. Ainda mais, pois o Adão, assim como o Leônidas, não consegue ver as flechas, e diferente do espartano, o Adão não tem nenhuma prova ou condição de repetir aquele feito. E sim, o Apolo atirou diversas flechas, digamos, né, não letais no Leônidas, né, mas quando ele quiser, ele pode simplesmente atirar uma flecha na cabeça do Adão. Sim, é isso mesmo. Contra o Leônidas, após ver ele resistindo às flechas que o Apolo mirou no corpo dele, né, o Apolo então mirou na cabeça do rei de Esparta e o Leônidas só sobreviveu por ter defletido ela com aquela estratégia ali, né, com a reação instintiva dele. Então sim, o Adão resistiria tão bem ou até melhor que o Leônidas àquela chuva de flechas, mas após o Apolo ficar impressionado com tamanha determinação humana, atingiria a flecha final que mataria o Adão. Entretanto, mesmo depois de morto, sabemos que o Adão continua lutando. Como esse fator influenciaria essa batalha? Bom, Adão demonstrou essa determinação contra ferimentos internos causados pelo soco dos Zeus, não por um buraco aberto na sua cabeça. Mas o pai é o pai, e eu vejo sim chances dele, mesmo morto, mesmo com um furo na cabeça, continuar andando em direção ao Apolo, que veria o humano, o pai da humanidade, mesmo morto, andando e avançando na direção dele para um ataque final. Porém, infelizmente, como vocês viram no ponto de velocidade de movimento, os feitos de Adão são inexistentes nessa área. Então supor que o Apolo seria surpreendido por um blitz do Adão, né, por uma disparada muito rápida, se tornando incapaz de lançar uma flecha, tá fora de questão nessa batalha. Com isso, vendo Adão avançar, né, pouco a pouco na direção dele, o Apolo simplesmente ia voltar com a chuva de flechas. E infelizmente para mim, é óbvio que não importa a determinação do Adão, uma hora seria fisicamente impossível ele andar. O Apolo poderia mirar nos seus pés, joelhos ou simplesmente arrancar a cabeça do Adão com diversos tiros de luz. Eventualmente, o Adão cairia antes mesmo de chegar no Apolo. Por isso, para a infelicidade de muitos e felicidade de tantos outros, o vencedor desse duelo tá decidido. No combate entre o pai da humanidade, aquele que carrega a vontade de todos os humanos, e o deus do sol Apolo, aquele que atende a expectativa de todos os deuses, o vencedor foi definido. Adão versus Apolo. Movimento decisivo, flecha dourada do meteoro brilhante, Apolo Epicairos. Vencedor, Apolo. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam desse confronto? Concordam? Discordam do resultado? Todo confronto do Adão sempre tem muita discussão, especialmente pelo reflexo divino, que é um negócio bem confuso, né? Então se quiserem um vídeo explicando melhor essa habilidade, que tá bem importante pro canal e eu preciso fazer, comentem aí embaixo que eu penso em fazer, beleza? Ah, e claro, né, se quiserem debater com mais afinco e liberdade sobre esse confronto, te convido a entrar no server do Discord, lá a gente pode discutir melhor e eu posso te explicar se tiver sobrado alguma dúvida aqui nesse vídeo, beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord e aos General de Guerra, Falha TV e Nada, Imperadores Celestiais, Evanchantress e Crow Valley, por apoiarem diretamente o canal. E os meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.